Cansei. Sabe aqueles dias que você não aguenta mais, que você até queria ser produtivo, mas simplesmente não dá? Eu tô num daqueles dias. Eu tô num desses dias que você, ainda mais nessa época do ano, sabe, meio que já deu o que tinha que dar, mas, infelizmente, às vezes a gente precisa ser produtivo, ou pelo menos se sentir ou parecer que está sendo produtivo, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente está sem ideia e mesmo quando a gente simplesmente queria estar deitado no sofá vendo uma série aleatória que não precisasse pensar muito. Hoje não é um desses dias, nem para mim, nem para você. Então, vamos conversar um pouco sobre como que a gente pode ser produtivo ou pelo menos fazer coisas com verniz de produtividade, mesmo quando a gente está cansado. E primeira coisa, eu acho que a gente pode separar em dois tipos de tarefas. Tem tarefas do tipo 1 e do tipo 2. Do tipo 1 seriam tarefas que a gente precisa estar pensando ativamente. Tarefas que a gente tem que prestar atenção, tarefas que envolvam criatividade ou que envolvam realmente você ter uma ideia nova, você realmente tá 100% naquela coisa. Essas seriam as tarefas do tipo 1. Ao mesmo tempo, tem tarefas que você não precisa prestar tanta atenção assim. Ou que você até tem que prestar atenção, por exemplo, para preencher um formulário ou alguma coisa assim, mas é uma atenção diferente, é uma atenção que você tem que prestar atenção para não errar, mas você meio que também não precisa prestar atenção, você não tem que pensar muito, sabe? Uma coisa bem mecânica, um trabalho bem de macaco, bem robótico. Então, essas tarefas, que são as tarefas do tipo 2, você não precisa estar tão descansado assim, sabe? Você pode só, beleza, nome, João Silva, CPF, 784, blá, blá, blá. Aí você olha de novo para conferir se está certo. Tá certo, beleza. Esse tipo seriam as tarefas do tipo 2. E aí, o que você faz? Quando você está nesses dias mais cansado e tal, ou nessa época, você tenta separar um bloco de tempo para fazer essas tarefas mais burocráticas. Então hoje, por exemplo, é uma sexta-feira à tarde, eu estou meio cansado, mas tem coisas que eu poderia estar fazendo e que se eu não fizer, em algum momento eu vou ter que fazer. Esse tipo de tarefa, sei lá, pagar boletos ou alguma planilha que você tem que fazer e, sei lá, algum relatório que você tem que fazer todo mês, alguma coisa assim, que não necessariamente você vai ter que ficar pensando muito, elaborando muito e tendo ideias e não sei o quê, mas é algo que precisa ser feito e é algo que precisa ser feito por você. Aí você pode pegar um período desse, um dia como esse, juntar todas essas tarefas e aí você vai fazendo uma por uma, por exemplo, relatório financeiro X. Aí você vai lá e faz o relatório. E aí você vai lá escrevendo ali, né? Às vezes você só precisa jogar dados de uma planilha para outra, coisas assim que você não tem que pensar muito. Lógico, você vai ter que dar uma olhada, vai ter que conferir se está certo, mas não são coisas que você tem que ficar, nossa, mano, ai meu Deus, como que eu faço? Ai, tem que inventar uma fórmula nova aqui. Ai, tem que... Sabe, essas coisas que são muito burocráticas, é uma coisa que você não tem que pensar. É essa que você vai fazer quando você está cansado. Lógico, não quando você está tão cansado que você não vai conseguir prestar atenção e vai errar muito. Mas quando você estiver cansado e você precisar fazer alguma coisa, você deixa esses momentos para fazer isso. Aí, claro, no dia que você estiver bem, com energia, uma segunda-feira, aí você marca no começo do dia aquelas coisas que você precisa realmente focar, que você precisa realmente ter boas ideias, que você precisa usar toda a sua energia. Aí você marca geralmente para o começo do dia, que é geralmente o momento que você vai estar mais descansado. Se você não estiver mais descansado logo no começo do dia, então a gente está com problemas muito mais graves que você precisa resolver, porque você está dormindo mal, você está comendo mal, alguma coisa de saúde está errada. Então a gente precisa resolver isso também. Mas, basicamente, esse vídeo era para ser um vídeo bem curtinho para falar sobre esses dois tipos de tarefas que a gente tem, o tipo 1 e o tipo 2, e para a gente poder separar. Quando você estiver cansado, tenta fazer as tarefas do tipo 2, ou melhor, divide o seu dia de forma que no começo do dia
você tenha o máximo possível dessas tarefas que você realmente tem que engajar, tem que pensar, tem que ter ideias. E aí você joga para o final do dia essas tarefas que você não tem que pensar muito, ou não necessariamente tem para o final do dia, mas, por exemplo, depois do almoço, que geralmente você está um pouco, né? Pô, acabei de comer aquela feijoada, tal, não vou... Você não vai ter as melhores ideias logo depois que você bater um puta pratão. Então, depois você tomar aquele cafezinho, dar aquele 10, faz essas coisas mais burocráticas, essas coisas que, sabe, responder um e-mail, às vezes coisas que você meio que tem que fazer de qualquer jeito, mas que você não precisa gastar o período que você está mais produtivo, que você está mais engajado, que você vai ter... você não precisa gastar. Outra coisa também que o pessoal faz, e eu fico puto com essas coisas, não fica marcando reunião à toa no começo do dia. Marca para depois do almoço. Sabe, lógico que às vezes a gente precisa, às vezes você está atendendo alguém que está em outro país, outro fuso horário, então não tem como. Você tem às vezes ali 2, 3 horas no dia que tanto você como a outra pessoa vai poder, né, marcar essa reunião. Mas fora esses casos mais extremos, tenta marcar as reuniões para o final do dia, tenta trocar reuniões que não precisariam acontecer por um simples e-mail, tenta trocar e-mails que não precisariam acontecer por simplesmente nada. Então, espero que você tenha gostado dessas dicas e se você gostou, tamo junto. Vou deixar o próximo vídeo aqui para você assistir, mas, sinceramente, eu acho que por hoje é só, por hoje foi suficiente. Pode voltar pro trabalho. Falou!